Dia, professor. Bom dia, professor. Professor, você está me escutando? Eu acho que você não está me escutando. Aurimar? Além de ele não estar escutando a gente, ele desativou o bate-papo. Pois é, eu ia ver isso também. Agora ferrou. Tá, eu acho eu não sei se foi aqui ou foi com a minha irmã. O professor dando aula foi reclamando que ninguém falava nada e não tinha caixa de som para escutar o que os alunos falavam. Nossa senhora. Nossa senhora. E reclamando que os alunos só escreviam no bate-papo. Ai, ai. Que estranho, né? É. Bom dia, pessoal. Vamos começar? O pessoal está chegando aí, mas já dá para começar. Bom dia, professor. Está escutando Vou agora? liberar aqui. O chat está liberado para presença, tá? Quem quiser já colocar lá o presente, já pode colocar. E aluno que não quer assistir a aula, coloca o presente e vai embora, tá? Não precisa ficar, não. A pior coisa é a gente forçada a fazer o que não quer, tá? Professor, hoje não estou falando a gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então tá liberado lá no chat, põe presente, vai embora, vai tomar café. E quem quer assistir a aula pode ficar tranquilamente, tá? Antes da gente continuar não sei se vocês tiveram oportunidade de olhar aquela tabela que o Jonaci passou para vocês. Então, tá perguntando se eu estou ouvindo vocês. Não estou ouvindo, não. Alguém Tá me está falando escutando, alguma coisa? professor? É, você não está escutando. Fala aí, Murilo. Tô falando. Falando. Agora sim, agora estou te ouvindo. Por Ah, quê? agora escutou. Ah, Ah, tá. agora estou te ouvindo. Desculpa, tá, pessoal? Estava desligado aqui. Ah, tá. Ok. Então, tudo bem. Beleza. Vamos lá. Então, não sei se vocês viram a planilha que o Jonaci mandou para vocês sobre assuntos que mais caem em cada disciplina. E vocês, lá em literatura, vocês viram que, além da análise de poemas, né, porque isso se estende a todos os períodos, todas as escolas. Isso é uma coisa que realmente é muito. Mas assunto mesmo, escola literária que mais cai é essa segunda geração, que é a geração de 30, que é a segunda fase do modernismo, né? A segunda geração do modernismo, conhecida como geração de 30. Pelo engajamento social, pela denúncia, né? Pela linguagem mais social, pela literatura que sai em defesa
do trabalhador, da disputa de classe, né? Da imposição, muitas vezes, do latifundiário. Essas questões são muito abordadas. Então, é um período muito social. Eles estão muito influenciados pelo socialismo, né? Que a gente sabe que nesse período aí teve muita força. No Brasil, como vocês lembram lá a história, existe uma disputa muito forte agora. O Getúlio está no poder, ele assume o poder. E quando ele assume, o mundo está meio em choque com o comunismo. Então, aquele filme da Olga Benária, né, e do Carlos Prestes, né, que são vistos como comunistas, e quem não tem essa visão socialista, comunista, naquela época, tinha verdadeiro horror do comunista, tá? As pessoas muito católicas, principalmente, né, a igreja, de uma forma geral, tinha muita dificuldade com isso, tá? Quem é Flores Guest? Não, Guest não. Felipe É o Flores. Felipe. Tá, obrigado. Então, quem não tinha essa situação do comunismo, era uma disputa. No Brasil tinha, assim, sabe, é como se fosse uma guerra fria, um negócio meio escondido, mas ao mesmo tempo muito feroz. E aí esses autores, todos esses autores que a gente está falando, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, eles são todos escritores com um cunho socialista muito grande. Eles estão muito em defesa das classes menos favorecidas, eles estão muito atentos a essa disputa de classe entre o empregador e o empregado, eles estão atentos a questões da relação de trabalho, né, da relação opressora de trabalho que se estabelece. E esses autores vão ser perseguidos pelo Getúlio Vargas, alguns vão ser presos, o Graciliano Ramos, que a gente vai ver depois, ele é preso, né, e na prisão ele escreve Memórias do Cárcere, que é um livro muito importante. Então, é um período de muito material para exploração nas questões do Enem. Então, por isso que é um período importante. Antes da gente falar dessa segunda geração que a gente vai falando, eu só vou falar rapidamente com vocês sobre variação linguística, que é um assunto de interpretação textual e que tem caído aí. A gente não trabalhou ainda isso, mas tem caído aí nos simulados de vocês, vai cair na prova da EMESCAN, quem está vendo aí a EMESCAN para fazer, está lá com o material, né, da prova. E é um material, é uma matéria também que sempre aparece no Enem. Tá? E ela está aparecendo agora com outros nomes. Antigamente, a gente que já trabalha com língua portuguesa há muito tempo, né? E talvez vocês mesmos, quando já estão um pouco mais velho, quando a gente estava lá no sexto, sétimo, oitavo ano, nono, né? Ou seja, há 15 anos, 10 anos, a gente falava muito em variação geográfica, variação histórica, variação social. Eles deram uma mudada aí, como o Descomplica fala, eles deram uma gourmetizada nos nomes. Então, isso pode complicar um pouquinho para vocês, tá? Na verdade, eles incorporaram no ensino de língua portuguesa alguns nomes que só eram usados, a gente, professor, só via nos livros de linguística. A variação linguística, ela está diretamente ligada à questão do preconceito linguístico, tá? Então, se alguém quiser falar sobre preconceito linguístico, se quiser estudar esse tema para a redação do Enem, né? Preconceito linguístico, quem mais fala disso no Brasil, né? O autor mais próximo dessa literatura, dessa discussão, é o Marcos Bagno, tá? Marcos Bagno. Ele é o cara que mais fala sobre variação linguística e fala de preconceito linguístico. Ele não é o teórico mais importante. O teórico mais importante é o Marcuse, tá? Mas o Marcuse, ele é muito teórico. Então, assim, para referência, para falar do assunto com uma linguagem mais simplista, é o Marcos Bagno. Então, variação linguística está ligada a esse preconceito. O Enem sempre gosta muito de estabelecer uma conexão nas questões, de fazer o aluno entender que aquela variação linguística, né, permitida na fala, não pode sofrer preconceito linguístico, né? Existe uma regra, a linguagem formal, norma culta, que precisa ser respeitada na escrita, mas quando eu estou na fala, no diálogo, na oralidade, eu preciso compreender e eu preciso respeitar. Eu preciso não ter preconceito linguístico com essas pessoas, tá certo? Então, precisa ser respeitado
a variação de lugar, né, das pessoas que falam diferente de acordo com o lugar onde elas vivem, né, o fator histórico que influencia, né, de tempo, a classe social a que elas pertencem, e até respeitar a pessoa que tem a liberdade de usar um vocabulário mais formal numa situação mais formal, e também essa mesma pessoa, que às vezes pode ser uma pessoa, né, estudiosa, do meio acadêmico, mas ela tem a liberdade de falar de forma mais informal em ambientes que não exigem essa formalidade. Então, ter muito cuidado para que não se exerça o preconceito linguístico, tá? O Enem tem muitas questões que falam sobre isso, né? Sempre se pensa nesse tema como questão para a redação do Enem. Eu penso que não vai cair, mas se fala anos sobre isso. Mas tudo isso está em cima de variação linguística. A variação linguística ela é dividida, a gente pode dividir ela aí, dividi-la em 4 grandes variações, né? A primeira que a gente vai falar é a variação diacrônica. Diacrônica vem de cronos, tempo, tá? Variação diacrônica, ela tem a ver com a variação do tempo, né? A língua varia no tempo e essa variação passa a ser notada ao comparar 2 estados de uma língua. Ou seja, né, uma palavra que era dita de tal forma lá no Brasil colonial, né, a mesma língua portuguesa, e ela tinha uma forma de se falar, com o tempo ela foi sofrendo variações. Essa é aquela que vocês lá no Fundamental viram como variação histórica, ou de tempo, mas ela era muito falada como variação histórica, ou seja, com a história, com o passar do tempo, né, ao longo da história, algumas palavras sofreram alterações, mudanças. Um exemplo clássico que se usa na escola é o vossa mercê, que se transformou em vossa mercê, vós mercê, vancê, você, e hoje a gente está quase incorporando o VC aí na linguagem, né? Então, uma língua muda porque é falada segundo os costumes. Então, nessa histórica, a variação, a mudança histórica que ocorre, ela ocorre pautada nos costumes, na cultura, nas tradições, na modernização tecnológica e no modo de viver da população, que estão sempre em constante processo de mudança devido ao tempo. Então, uma pessoa que tinha tempo para parar, cumprimentar todas as pessoas da sua cidade, né, e falar pausadamente, tranquilamente, no período colonial, ou há 2 séculos, ou 1 século, né, hoje a gente já não tem mais esse tempo. A comunicação é rápida, as coisas têm uma velocidade muito grande, e isso faz também com que haja mudança na linguagem, tá certo? Então, essa linguagem histórica está muito influenciada por uma série de coisas, costumes, cultura, tradições, modernização tecnológica, e esse modo de viver, inclusive, da modernidade, que é muito, né, corrido, de uma linguagem muito rápida e dinâmica. Essa alteração pode ser assim gramatical, na alteração do léxico da fala, né? Pode ser também uma alteração de pronúncia, né? Palavras que adquiriram pronúncias diferentes com o passar do tempo, tá certo? Então, variação diacrônica tem a ver com tempo, com história. A variação diatópica é a que a gente chamava lá no Fundamental de variação geográfica, né? E de acordo com o espaço geográfico em que a pessoa vive, pode haver aí uma variação, né? E ela pode ser empregada diferentemente dependendo do local em que esse indivíduo está inserido. Então, quem é lá do Ceará vai cometer, né, desvios na fala referentes ao costume daquele local. Assim como pode causar estranheza esse mesmo cearense quando ele vira São Paulo, vira Rio de Janeiro, né, que tem outras formas de pronúncia, de fala, usa outros vocabulários, as palavras, né, para designar determinados objetos, elas mudam, e aí a gente tem, né, esses falantes, de acordo com os lugares geográficos diferentes em que eles vivem, eles vão apresentar essas variações. Então, a variação diatópica tem a ver com espaço geográfico, tá? Assim como, por exemplo, o exemplo da macaxeira, né, que é muito conhecido, que é macaxeira lá no Nordeste, aqui a gente chama de aipim, ou mandioca aqui no Sudeste. Ou mexerica, que aqui no Espírito Santo a gente costuma falar mexerica, mas ela pode ser tangerina, pode ser bergamota,
lá no Rio Grande do Sul só se conhece como bergamota, em São Paulo como tangerina, aqui como mexerica. Então muda muito. Essas alterações geográficas, elas podem ser lexicais, tá? Quando eu falar a palavra, isso aí eu preciso que vocês comecem a gravar, tá, pessoal? O Enem gosta muito dessas nomenclaturas. Léxico, lexical, está se referindo à palavra. Então, essas variações geográficas, elas interferem no léxico, que é como, por exemplo, a gente viu macaxeira, mexerica e tal. É lexical, né? São palavras que designam a mesma coisa. É o mesmo produto, é o mesmo objeto, mas ele tem nome, léxicos diferentes. Ou seja, léxico é a mesma coisa que palavra, tá? Então, a gente tem um conjunto lexical. O dicionário apresenta para a gente todo o conjunto lexical da língua portuguesa, beleza? O léxico é palavra. Pode haver, inclusive tem uma questão muito famosa da Raquel de Queiroz, que aborda essa questão da fonética, que são as alterações fonéticas, né? Do ti, né? Das palavras, né? Fonética, né? O nordestino vai falar fonética, a gente fala. Então, essas alterações fonéticas têm a ver com fonema, tem a ver com a alteração de um som, de uma letra apenas, tá? E pode haver alterações gramaticais, que são aquelas que mexem na estrutura sintática, na organização da frase. Ao invés, por exemplo, de... Aqui tem um exemplo, por exemplo. Note-se que em grande a ocorrência de alguns termos sintáticos, como, por exemplo, vou não, ao invés de dizer não vou. Né? Respeitar a ordem sintática. Essas alterações de ordem sintática acontecem muito também. Então, diatópica tem essas relações geográficas e elas podem acontecer no campo lexical da palavra, no campo da letra, né? do fonema, que são as fonéticas, e no campo gramatical, que é da organização sintática das palavras, da forma de se falar. A variação, agora eu vou falar de duas para vocês, que é a diastrática e a diafásica, que às vezes causa na cabeça da gente uma certa confusão, tá? A variação diastrática é aquela que a língua varia de acordo com fatores sociais. Então, o falante, né, ele vai ter uma variação social relacionada aos fatores como faixa etária, grau de escolaridade e grupo profissional. Então, de acordo com a faixa etária, ou seja, a idade da pessoa, é claro, por exemplo, que uma criança tem muito pouco vocabulário, então ela tem um vocabulário próprio de uma criança. O adolescente, às vezes, né, tem pouco vocabulário, o mundo e o meio em que ele está exige dele um diálogo mais extenso, mas às vezes ele tem uma limitação vocabular, por isso que os adolescentes usam tantas gírias. Tá falando e aí assim, pá, sabe? Então, sabe, cara, assim, desse jeito assim, então, sabe, não desenvolve o discurso, porque não tem, né, principalmente aqueles que leem pouco, né, que não tem uma leitura tão extensa, ele vai diminuir o vocabulário, tá? Então, a faixa etária vai mudar. Assim como as pessoas adultas, ao longo da vida, né, elas vão adquirindo um vocabulário maior, elas vão desenvolvendo mais a oralidade. Então, existe uma diferença que tem a ver com o fator etário, tá? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, isso interfere, tá? Então, uma das variações diastrática que tem influência nos fatores sociais é o fator etário. O outro fator é a escolaridade. A gente sabe que quanto mais escolarizada é uma pessoa, não é necessariamente que ela tenha que falar com mais vocabulário, com mais desenvoltura. Mas ela foi preparada e ela desenvolveu, né? Se ela passou pela escola, ela desenvolveu habilidades para melhorar essa questão. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Então, voltando à faixa da escolaridade. Então, tem essa questão também, né? Na escola, por exemplo, aprende-se a usar uma língua em situações formais de acordo com a norma padrão. Então, a língua formal, a norma padrão, a norma culta, né? É essa que a gente aprende na escola. Então, uma pessoa escolarizada, ela presume-se que ela tenha desenvolvido essas habilidades e adquirido um novo padrão, né? Um padrão mais culto, mais elevado.
enquanto que pessoas menos escolarizadas vão aprender só aquilo que o meio está ensinando para ela, pessoas, né, que às vezes não têm tanto desenvolvimento dessas habilidades comunicativas. Então, o fator escolaridade, o fator etário, o fator escolaridade, são fatores que influenciam na diastrática. Outro fator é o profissional, que são vocabulários, palavras muito próprias daquele meio profissional que vão sendo incorporados na fala daquelas pessoas, e aí você percebe sempre que aquele profissional costuma usar muito jargão. O médico, por exemplo, tem um vocabulário muito próprio, o advogado, ele é cheio de questões técnicas, né, e formalidades, então isso interfere, são os jargões de cada área, tá certo? Então, a variação diastrática tem o fator etário, o grau de escolaridade e a questão do grupo profissional a que ela pertence. A diafásica, a gente pode confundir isso, né? Porque a diastrática tem a ver com fatores sociais, que foram esses que a gente falou. A diafásica, ela tem a ver com o contexto, tá? Então, independente da faixa etária, independente da escolaridade, ou independente do grupo profissional, é aquela situação que eu posso optar por usar um vocabulário mais formal ou informal de acordo com o ambiente que eu estou e com as pessoas com quem eu estou falando. Então, varia de acordo com o contexto comunicativo. Isto é, a ocasião determina o modo de falar, que pode ser formal ou informal. Então, não tem a ver com a minha escolaridade, tá? Então, mesmo um adolescente, ele pode escolher, né, conversar de maneira muito informal com os colegas dele no pátio, mas ele pode elevar um pouco o vocabulário dele, né, se ele estiver apresentando um trabalho na sala de aula. Então, é uma questão de escolha, né, de acordo com o contexto comunicativo. Essa é a diafásica, beleza? Então, ó, em uma palestra, por exemplo, o professor deve utilizar a linguagem formal. Espera-se que o professor faça isso. Isto é, aquela que respeita regras gramaticais de norma padrão. Por outro lado, em uma conversa com os amigos, esse mesmo professor pode se expressar de forma mais natural e espontânea, sem a obrigação de refletir sobre a utilização da língua de acordo com a norma culta, né? Por exemplo, pode falar pra ao invés de para, essas questões, né? Posso falar pegou ela ao invés de pegá-la. Liberdades que são permitidas num ambiente mais informal. Mas no ambiente formal, de uma palestra, de um professor que é considerado, né, uma pessoa do meio acadêmico, isso não pode ocorrer, tá certo? Então, a gente tem a diacrônica, que tem a ver com história, com o passar, né, do tempo, com a história dessa língua, desenvolvimento dessa língua. A diatópica, que tem a ver com o espaço geográfico em que essas pessoas estão inseridas. A diastrática, que tem a ver com os fatores sociais, faixa etária, grau de escolaridade, grupo profissional. E a diafásica, que tem a ver com o contexto comunicativo em que a pessoa está inserida. Beleza? Então, essas são as variações linguísticas. Depois eu vou mandar um arquivo que tem lá do Descomplica, muito com esse mesmo material e com outros exemplos e com exercícios para vocês darem uma olhada, caso queiram se aprofundar. Na aula passada, eu falei com vocês o contexto, né, dessa segunda geração, que é a geração de 30. Falei com vocês desse contexto de argumentação que o Gilberto Freire usou para instituir uma visão mais regionalizada e um olhar mais voltado para as questões do Nordeste, né, e valorização regional. É claro que é muito forte na segunda geração, nessa geração de 30, a questão do Nordeste, da seca, do trabalho do nordestino. Porque os maiores autores, né, a grande maioria deles nesse período, são lá do Nordeste. Mas a gente tem também o Jorge Amado, que é do Nordeste, mas não está tão diretamente ligado à seca, como falei com vocês, não esqueçam disso. E eu vou ter lá no Sul o Érico Veríssimo falando sobre a história do Rio Grande do Sul, regionalizando tudo, mas não naquele aspecto regionalista do Nordeste. Além disso, quando a gente mudar para a poesia, a gente vai ver que os poetas desse período, eles estão mais centrados aqui no Rio de Janeiro, São Paulo,
e eles estão numa outra vibe, tá? Então, a questão da regionalização e tudo isso que a gente falou está muito voltado para a prosa. O José Lins do Rego é o primeiro grande escritor, né? O marco inicial é a Bagaceira, do José Américo, mas ele só fica nesse livro e ele nem é tido como um grande autor. Depois disso, a gente já tem um livro do José Lins do Rego, que é amigo do Gilberto Freire, ele ajuda o Gilberto Freire a fazer esse congresso nordestino, e ele é influenciado por esse amigo e sociólogo, né, o sociólogo Gilberto Freire. O que o José Lins do Rego faz? Retratou a desestrutura da velha oligarquia açucareira do Nordeste. Então, ele é neto dos senhores do engenho, né? Ele fala sobre do engenho. O engenho vai mudando a vida dele, né, e vai aproveitando que ali ele vai crescendo e vai mostrando o dia a dia, o trabalho do negro, a exploração do trabalho. Ele faz amizades com crianças que não têm as mesmas condições que ele, e esse dia a dia vai sendo mostrado. Então, esse aspecto, né, do engenho vai sendo revelado através da escrita do José Lins do Rego. Ele retratou a desestrutura da velha oligarquia açucareira no Nordeste, como eu falei. Tem um livro chamado Fogo Amargo, que mostra exatamente isso, né? Como que esses engenhos, as famílias, né, que nascem no engenho e herdam, elas vão se desestruturando e vão perdendo, vão entrando numa decadência. Então, ele narrou a decadência dos senhores de engenho, como que essas terras vão perdendo espaço para as grandes usinas, os ataques, né, do cangaço, a dificuldade de mão de obra, a seca que vai chegando. Então, tudo isso vai influenciando ali e vai causando a decadência, e ele narra isso na literatura dele. Ele misturou memórias e reminiscências da sua própria infância, porque ele era um menino de engenho, ele era um menino que nasceu no meio do engenho, ele é neto, né? Então, ele cresceu ali. Outro aspecto importante do Nordeste narrado é o cangaço e o misticismo. Então, ele tem uma primeira literatura, vai falar muito dos engenhos, tá? Dessa vida no engenho. E vai ter uma segunda parte da literatura que ele vai narrar muito a questão do cangaço e do misticismo. Quando eu estou falando de misticismo no Nordeste, eu estou falando das pessoas, por exemplo, que são extremamente religiosas, extremamente católicas e são muito devotas, né? Então, ali com um certo fascínio com o Padre Cícero, tá? Existe nesse momento, uma influência muito forte dos trabalhos feitos pelo Padre Cícero, tá certo? Então, a obra pode ser dividida em dois eixos, desculpa, tá? O ciclo da cana-de-açúcar, que é aquele que tem o menino do engenho, e depois esse mesmo menino ele vai ganhando outras histórias no livro Doidinho. Esse mesmo menino ele vai ganhar outra história em Banguê, em Usina. E tem um outro livro, que é o Fogo Morto, que não tem a presença desse personagem, né? Mas é um livro que fala também, principalmente, dessa decadência dos senhores de engenho. O outro ciclo dele é o ciclo do cangaço, que misturei muito misticismo, porque os cangaceiros, embora são tidos como foras da lei, violentos, né? Que usam de uma truculência e exploram financeiramente as pessoas do Nordeste, eles fazem tudo aquilo pensando em proteger as pessoas. Eles são pessoas que estão tentando libertar o povo da opressão do governo. Só que essas pessoas são crentes de que elas estão fazendo isso de uma forma justa, legal. Então, eles são extremamente religiosos, né? Eles perdem perdão se eles têm que matar alguém, né? Tem um livro do Fogo Morto mesmo, fala isso. Se ele tiver que matar alguém, ele pede perdão a Deus antes, mas ele sabe que aquilo é necessário, né? Então, ele pede perdão, eles são tementes, eles são devotos ao Padre Cícero, e a seca está muito presente nisso tudo. Então, no livro Pedra Bonita e Cangaceiros, e também tem um pouco disso aqui dentro do livro Fogo Morto, tá bom? Esse é o José Lins do Rego. A Raquel de Queiroz, que eu falei também, contei para vocês a história de O 15, que é o livro, tem esse nome, né, O 15, por causa de 1915, da seca, da maior seca do Nordeste, né? A Raquel de Queiroz, ela é considerada a principal responsável pela consolidação do romance regionalista, que é um romance de tese. Esse livro dela, O 15,
é assim, a consolidação final mesmo desse movimento, é a partir desse livro e dela que outros autores, né, vão se motivar a escrever mal e vão adentrar mais nessa situação. Então tem uma linguagem muito coloquial para mostrar a vivacidade da oralidade sertaneja. Então a fala, né, o discurso direto é usado. Então a fala do personagem é colocada no livro exatamente como eles falam no dia a dia. Existe ali uma utilização do discurso direto para garantir essa vivacidade, trazer essa linguagem coloquial da forma como ela é para dentro do livro. Ela não é narrada, né? Ela é escrita exatamente como o personagem fala. Construção de diálogos com naturalidade e realismo, muito realismo, até porque a gente está falando de uma autora que é considerada neorrealista, tá? Ela se usa desse realismo, dessa linguagem, para fazer essa denúncia social, para evidenciar, né, todas as questões que estão acontecendo ali naquele espaço. Então, a temática é sempre de análise social e uma análise psicológica. Uma análise da sociedade, mas também existe ali uma análise psicológica de cada personagem, de como eles se relacionam com cada situação, né, de como eles lidam com tudo aquilo que está sendo feito ali. Ela defendeu a renovação e a representação da condição feminina. Como eu falei, né, dentro do livro 15 tem uma professora, e essa professora ela conhece todas as questões feministas que já se discutiam e já pensou falar nessas questões em 1930, né? Então, isso é abordado. Ela recusa, embora apaixonada pelo vaqueiro e tal, ela se recusa a viver aquele amor porque ele tem um comportamento muito machista. Ela adota uma das crianças do vaqueiro que está indo embora para São Paulo e não pode levar a criança. Então, ela adota, mesmo solteira, essa criança. Então, é uma outra perspectiva da condição feminina e do olhar feminino, tá? A mulher figura na obra de Raquel quase sempre como protagonista e persegue sua independência em uma sociedade patriarcal e autoritária, certo? Então, ela tem uma visão de como essa sociedade é patriarcal e autoritária, e ela descreve as mulheres sempre no papel de liderança. O livro, por exemplo, Memorial de Maria Moura, que é escrito muito mais lá na frente, né? Não é escrito durante a segunda geração, esse livro, Memorial de Maria Moura é uma líder, né? Uma líder de um grupo de jagunços, e ela lidera aquele grupo, né, de uma forma muito forte, com uma liderança muito forte, e ela mostra o papel que a mulher pode desenvolver na sociedade a partir desse livro. Isso aqui já virou uma série da Globo, muito famosa nos anos 90. O Jorge Amado, que é um dos escritores desse mesmo período, mas ele escreve exclusivamente sobre as questões ali próprias da cultura e do modo de ser da Bahia. Então, ele busca pelo entendimento da condição da população local e da história da sua região. Ele faz isso e o Érico Veríssimo também faz isso, né? Ele busca pelo entendimento da condição da população local. Então, ele tenta mostrar nos livros as condições com que as pessoas vivem e a história da sua região. Ele tenta contar também um pouco da história de como surgiu, por exemplo, a Bahia. O Érico Veríssimo vai fazer isso para mostrar como surgiu o povo gaúcho, a formação do território gaúcho, e eles representam isso no livro. Então, existe análise das relações entre o indivíduo e o meio, porque esse indivíduo chega ali naquela região e é a ação dele que desenvolve aquela região, né, e cria aquele ambiente. Retomada da literatura realista. Esses autores são todos muito realistas, né? A gente conhece eles como neorrealistas. Então, tem uma literatura engajada e de denúncia. A luta pela sobrevivência dos trabalhadores em condições precárias, impostas pelos coronéis em suas plantações, são um dos temas mais utilizados nesse primeiro momento, na primeira fase do Jorge Amado, tá? As lavouras de cacau, como que essas pessoas vivem, as lutas que elas têm. Então, nessa primeira fase, conhecida como fase partidária, é uma fase em que ele aborda muito essas questões. Questões sociais críticas, apresentando a miséria, o abandono e a exploração das classes sociais brasileiras. Uma aproximação com o ideário socialista, né? Aquela ideia que eu falei com vocês, do socialismo, é uma visão um pouco, às vezes, comunista de algumas questões, e isso não é bem visto pelo Getúlio e pelo governo militar da época. A utilização da linguagem própria de movimentos políticos,
né? Aquela linguagem panfletária, utilização das personagens, sobretudo das que exercem um papel político, ênfase na abordagem da luta social entre classes, né? O classismo é antigo, né? E aqui ele está na base de todas as questões. A linguagem coloquial, com o intuito de preservar a oralidade característica das regiões da Bahia. Homens e mulheres socialmente excluídos e economicamente marginalizados são os personagens principais desses livros, principalmente desse período. A mulher também vai ter o livro Mar Morto, em que a mulher vai ser colocada, né, num papel muito difícil, muito diferente do que a gente está habituado a ver na sociedade hoje, né? Embora a gente não tenha um ideal de perfeição em relação a isso, era muito pior, e ele coloca isso nesse livro. A segunda fase, que é a fase, não é fase partidária, errei aqui, depois eu corrijo na hora de mandar para vocês. Essa fase dele, na verdade, não tem um nome específico, é a fase em que ele escreve livros mais atuais. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o nome. Essa é a fase em que ele escreve Capitães de Areia, Gabriela, Cravo e Canela. É um período de menos militância, né? É uma fase de... essa segunda fase são as obras derradeiras, né? São a fase final dele. São as últimas obras, tá? Nesse período, a incorporação de novos elementos como a valorização do humor. Ele usa um pouco mais de humor. A escrita dele vai ficando um pouco mais... Ilhéus, a questão do cacau, da lavoura de cacau, seja o livro mais importante. A internet acho que deu uma diminuída. Na fase final, a Gabriela, Cravo e Canela é um livro talvez muito famoso por ter virado novela e filme, mas o livro mais importante é o livro Capitães de Areia. No Capitães de Areia, quem não assistiu o filme, vou mandar o link para vocês depois, assistam porque vale a pena. É um livro que costuma ser mencionado. Então, se você nunca leu o livro, pelo menos assista o filme, vá para a prova com esse filme na cabeça. São crianças, ele narra a história de crianças que são largadas ali no Porto de Salvador, né? Não são largadas, elas acabam vivendo sozinhas. No livro Mar Morto, né, ele fala um pouco disso. Ele conta a história, na novela Porto dos Milagres, da Globo, ela usou como base esse livro, Mar Morto, que ele conta a história das mulheres dos pescadores. Esses pescadores saíam, né? Eram saveiros, que eles chamavam as embarcações de pesca. Quando essas embarcações aconteciam um acidente, esses caras morriam no meio do mar, a viúva desses pescadores, elas tinham 3 opções. Deixa eu ver se eu lembro as opções. Entrar para a prostituição, viver como lavadeira, né? Viver ali, sabe, em condições muito precárias, lavando roupa para fora, ou deixa eu ver, ou trabalhar nas fábricas, tá? Um trabalho muito duro, muito pesado para as mulheres, que era o trabalho da fábrica. Então elas iam trabalhar em fábricas, ou iam para a prostituição, ou iam ser lavadeiras. Então, condições muito precárias dessas mulheres. E aí o livro Mar Morto conta a história de Lívia, que até foi interpretada pela Flávia Alessandra, que ela perde o marido, que é o Guma, que era o Marcos Palmeiras. Então, ela muda essa história. Quando ela fica lá solteira, né, viúva, aliás, ela muda essa história. Ela vai atrás de trabalho, ela pega o saveiro, ela vai ser pescadora e vai tocar o negócio do marido. Ela não aceita a condição que é dada à mulher naquele momento, tá? Já o livro Capitães de Areia vai falar um pouco um pouco desses personagens. São crianças que ou os pais morreram, naquele período estava se morrendo muito de varíola no Brasil, né? Era uma pandemia de varíola. Aí está chegando a vacinação, só que a vacinação não chega nos lugares mais distantes e mais pobres. Então, os pais, às vezes, morriam, né? E essas crianças ficavam órfãs e elas vinham ali para o Porto, em Salvador. Crianças que os pais, às vezes, iam
pescar e morriam e eles ficavam sozinhos. Famílias que às vezes iam embora para o Sudeste, para São Paulo, e largavam essas crianças ali, e essas crianças, né, os capitães de areia, se reuniam ali em torno de uma liderança também jovem, também de uma criança, e eles se cuidavam, eles cuidavam deles mesmos, tá? Então, eles roubavam, eles faziam uma série de coisas, né, ilegais para se manter e manter essa comunidade de órfãos, de crianças abandonadas que viviam na orla, na areia, ali próximo ao Porto de Salvador. Então, o Capitão de Areia fala dessa situação trágica, né, das pessoas. Deixa eu ver que horas são, 10h40. Dá tempo da gente falar do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo é pai do Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor famoso hoje, né, um cronista de vários jornais e escritor de vários livros, mas o mais importante mesmo é o Érico Veríssimo, o pai dele, que é um autor regionalista dessa geração de 30. Ele tem a primeira fase, que é o romance urbano, em que ele trata os costumes da sociedade gaúcha, ele dá ênfase em problemas sociais, sem deixar de lado o lirismo e o psicologismo na obra dele. Ele destaca a crise moral e espiritual da sociedade moderna, marcada pelas relações vazias e esgarçadas. Essa primeira fase, ela não é tão atraente para o Enem. O Enem vai gostar um pouco mais dessa fase aqui de investigação histórica, porque é um romance de caráter regionalista, em que ele descreve a origem do povo gaúcho sob a ótica de duas famílias, Terra Cambará e Amaral, que foi tema, né, de uma série da Globo, O Tempo e o Vento, acho que é o nome da série. Depois virou um filme também, existe um filme, tá? Muito bom. E O Tempo e o Vento, ele conta essa história aí da formação do povo gaúcho. Então, ele tem o Continente, o primeiro livro. O segundo livro se chama O Retrato. E a última parte dessa história é o Arquipélago. Então, esse filme, ele é de 2013, é um livro bem interessante. E aí, nesse trecho aqui, O Continente, ele narra a história de 1745 a 1895, que marca o princípio, a instabilidade política relacionada às disputas de fronteira entre os portugueses, né, e os espanhóis. Depois, os conflitos entre os farrapos e imperialistas. Por fim, a oposição entre os maragatos e os florianistas na revolta armada de 1893. Então, é aquela primeira agrupamento lá atrás de disputa mesmo de fronteira e de manutenção do território ali da região gaúcha sob o domínio do Brasil. Tá? Aí depois, o outro livro, O Retrato, ele vai ser composto por 4 partes e narra a história dessa família Terra Cambará até 1945, que tem um tom épico, né, que conta a história da formação. E o Arquipélago é um livro mais bem final, que marca essa parte mais final, o Brasil, o Rio Grande do Sul e as oligarquias tradicionais. É mais próximo desse Rio Grande do Sul que a gente conhece hoje. E a terceira fase dele é o romance político. São temáticas políticas e satíricas, literatura de caráter engajado, denúncia do autoritarismo dos governos militares e das violações dos direitos humanos, tá? Ele escreve muito em relação a esse governo opressor da ditadura militar. Nessa fase, o regionalismo é substituído pelo universalismo. São obras mais universais, com temas mais universais e uma discussão muito mais política, tá? Então, a primeira fase é um romance urbano, que trata dos costumes. A segunda fase é uma fase mais histórica, que é muito interessante, que, assim, quem é gaúcho tem que ler essa trilogia aqui, O Tempo e o Vento, que é para entender como se construiu os costumes, a cultura e a história da formação do povo gaúcho. E essa terceira fase, que ele tem mais um embate político ali, né, com as ideias do Getúlio Vargas, que também é gaúcho. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Querem falar alguma coisa? Se não quiserem, boa semana para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau. Tchau, até mais.